Nesse comecinho de ano, eu tenho comentado que Deus tem nos dirigido a voltar em Gênesis e fazer um estudo ali nesse livro de Gênesis. Você vai perceber que desde o comecinho do ano eu tenho falado bastante de Gênesis. Por quê? Aumenta só um pouquinho esse microfone aqui no retorno, ô Leonardo, só para não forçar muito. Gênesis significa o começo. Gênesis significa princípio. E Deus tem falado muito conosco aqui, que às vezes quando nós estamos perdidos, quando o ser humano não sabe mais o que fazer, não sabe por que a coisa está dando errado, não sabe o jeito certo de fazer, ele tem que voltar aonde? No princípio. Você sabe que Eclesiastes 7:29, se eu não me engano, fala assim, ó: Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas o quê? Invenções. E é verdade. Irmãos, são as invenções do homem que fazem ele sofrer. Quem estava domingo aqui, aquele culto com o reverendo João Batista? A gente riu bastante, porque é o jeito dele pregar, mas ele falou umas verdades aqui muito fortes. Mas muito forte, de confrontar mesmo. Por quê? Às vezes a pessoa acaba inventando demais. E nós inventamos muito, e essas invenções acabam trazendo o quê? Sofrimento. É só obedecer, é só andar do jeito que Deus criou. Deus fez o homem reto. Nós temos que obedecer a Deus. Nós temos que temer a Deus. E mais nada. A coisa é reta, diga glória a Deus. Não tem desvio. A gente começa a querer desviar. E aí vem o sofrimento. Quando a gente começa a perceber isso, nós temos que voltar lá no começo. E o princípio mostra para nós qual era o jeito certo. Eu quero te mostrar a partir do princípio agora uma coisa. Presta muita atenção nessa pregação. Eu quero mostrar para você o que acontece toda vez que o diabo aparece. Desde a primeira vez que o diabo apareceu, ele trouxe uma coisa que até hoje ele faz do mesmo jeito, não mudou. E às vezes a gente ainda não percebeu isso. E se nós não tomarmos cuidado, irmão, vou falar para você, se você não tomar cuidado, pode ser que você não receba de Deus o que você quer. Não, pastor, está amarrado, em nome de Jesus, está amarrado mesmo, então toma cuidado. Presta atenção. Porque o diabo, meu irmão, ele é especialista em provocar uma coisa no ser humano que faz o ser humano perder a sua bênção. Que coisa que é essa? Vamos lá que eu vou mostrar para você, presta bem atenção nessa mensagem de hoje. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Lá no comecinho da Bíblia. Quem achou aí, diga amém. Quem não achou está ali na tela também, você pode acompanhar por ali. Gênesis capítulo 2, verso 15. E diz assim, ó: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás como? Livremente. Presta atenção, hein? Presta atenção no que Deus falou. De toda a árvore do jardim comerás livremente. 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. Você prestou atenção no que Deus disse, sim ou não? Então nós vamos agora para a primeira vez que o diabo aparece, desde o princípio da criação. Vamos para o capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, verso 1. Então Deus pega o homem, coloca no jardim e fala para ele: De toda a árvore do jardim comerás livremente. E aí vem Satanás na sua primeira aparição desde o princípio. Diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, presta atenção, hein? É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Para um pouquinho aí. Quando o diabo aparece, o diabo vai falar assim, é assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. E no finalzinho da frase tem um ponto ali. Que ponto que é esse? Ponto de interrogação. O que serve ou para que serve um ponto de interrogação? Fala assim comigo: dúvida, questão. Você está entendendo? Quando Deus fala, meu irmão, presta atenção, toda palavra que sai da boca de Deus, ela nos dá certeza. Tudo que Deus diz gera certeza dentro de nós, gera certeza absoluta.
Deus não fala para deixar dúvida. Tudo que traz dúvida, tudo que traz incerteza, tudo que traz insegurança, tudo que traz medo, sabe de quem que é? Do diabo. E desde o princípio, desde a primeira vez que ele apareceu trazendo isso, trazendo o quê? Dúvida. Deus falou para o homem, olha, de toda árvore do jardim comerás livremente. E o diabo vem dizendo assim, foi assim que Deus falou, não comereis de toda árvore do jardim? Irmão, presta atenção, o diabo sempre vai tentar colocar dúvida, tirar a certeza que Deus nos deu pela palavra. Toda vez que ele aparece, você pode ser que você não veja ele fisicamente, mas olha para o pastor, não sei o que está acontecendo com você por esses dias, mas toda vez que no teu coração vem dúvida, toda vez que no seu coração vem incerteza, toda vez que no seu coração vem medo, vem incredulidade, vem ansiedade, vem angústia, meu irmão, você pode não ver, mas o diabo está ali naquele momento te tentando. Estou falando a você, como foi aqui, não mudou. Toda vez que você vem no seu coração, no seu pensamento, será porque Deus fala assim, olha, eu sou contigo, por onde quer que andares. Sabe como é que o diabo vai falar? Você nem vai perceber, porque tem gente que acha que vai ver o diabo assim, vai bater lá na sua porta, quando você abrir vai estar ele todo vermelho, chifrudo, fedendo a enxofre lá, com o tridente na mão, eu sou o diabo. Não, ele não faz nem questão que você perceba que é ele. Ele não vai aparecer lá, você não vai ver ele. Mas meu irmão, a hora que vier a dúvida no seu coração, ele vai estar ali, você pode ter certeza disso. Eu nunca esqueço de uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás, grava isso no seu coração. Deus trabalha com fé, e o diabo trabalha com a dúvida. A dúvida é a arma dele. E toda vez que Deus te der uma palavra de certeza, o diabo vai tentar tirar essa certeza que Deus te deu. Ele vai tentar pôr um ponto de interrogação aí. Quem está entendendo, diga amém. Porque tudo que Deus fala, não deixa dúvida. Você quer ver uma coisa? A Bíblia fala, se eu não me engano, Romanos 10, 27, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela... Então, quando Deus fala, a palavra de Deus traz fé. E o que é fé, pastor? Põe para mim Hebreus 11:1, rapidinho na tela ali, não precisa nem você abrir, continue em Gênesis mesmo. Hebreus 11:1, coloca ali para mim, Leonardo. Põe a Bíblia atualizada, eu gosto mais da Bíblia atualizada, que ela fala assim, quer ver? Ó? A Bíblia atualizada, ou a NVI. Ora, a fé é o firme fundamento, mas eu prefiro aquela tradução, que no lugar do firme fundamento, fala certeza, está lá, ó. Ora, a fé é o quê? A fé é o que, igreja? É a certeza. Então a palavra traz fé, não traz? Quando Deus fala, Ele dá o que para nós? Ele dá a fé. A fé é o que mesmo? Quando Deus fala, Ele dá certeza para nós. Qual que é o trabalho do diabo? É tentar tirar o que? A certeza. Será que foi o que Deus disse? Foi assim mesmo que Deus falou? Será que vai acontecer? Cuidado, irmão. Cuidado, vou repetir, toda vez que você sentir medo, dúvida, incerteza, toda vez que vier ao teu coração um pensamento de insegurança, quem é que está ali? O diabo. Vou te mostrar outro caso, rapidinho. Vamos lá para Mateus capítulo 3. Estou falando isso porque Deus falou muito forte ao meu coração hoje, que tem gente que durante esses dias aí sentiu muita dúvida, teve muita incerteza, está com muito medo no coração. Está sendo tentado muito pela incredulidade. Toma cuidado. Olha o que diz Mateus capítulo 3, versículo 17. Vamos lá. Mateus capítulo 3, verso 17. Quem achou, diga amém. Está ali na tela também. Se você não achou, você pode acompanhar por ali. Eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Olha para o pastor, de quem está falando aqui, pastor? Está falando de Jesus. Isso aqui foi quando Jesus foi até João Batista para ser batizado por ele. Ele chega lá, o João Batista fala: não, mas eu preciso ser batizado pelo Senhor, o Senhor vem até mim. Ele fala: deixa por agora, para cumprir toda a justiça. E aí o João Batista batiza Jesus.
Quando Jesus sai das águas, o Espírito Santo desce em forma de pomba, pousa sobre ele. E vem uma voz do céu. Você imagina que coisa linda deve ter sido. Todo mundo deve ter escutado aquela voz. Todo mundo deve ter ficado procurando de onde estava vindo. Mas ela veio do céu, está escrito. Eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado. Diga glória a Deus. Se veio a voz do céu, quem é que estava falando? Quem é que disse isso? Deus. Se veio a voz do céu, quem foi que falou? Este é o meu filho amado. Quem foi? Deus. Deus disse: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Tem alguma dúvida aqui? Nenhuma. Mas vamos pular para o capítulo 4 agora, rapidinho. Capítulo 4, versículo 3. Presta atenção nisso. Capítulo 4, verso 3. E chegando-se a ele o tentador, presta atenção. O diabo é o tentador, ele sempre vai vir para nos tentar. Presta atenção. Disse, lê para mim agora, por favor. O que ele disse? Se tu és o filho, para um pouquinho. O que Jesus havia acabado de ouvir do próprio céu, daquela voz que veio do céu, lembra? Volta para mim, ô Leonardo, no capítulo 3 de novo, no versículo 17, volta aí. Eis que uma voz do céu dizia o quê? Lê para mim, igreja. Este é o meu filho amado. Agora vai para o capítulo 4, versículo 3, o diabo chega, a primeira coisa que ele fala, o que ele fala? Se tu és o filho. Olha para o pastor. O que o diabo queria fazer aqui? Tirar a certeza que Jesus havia recebido, dada por quem? Por Deus, pela palavra que Deus falou. A voz veio da onde? Do céu. O que a voz disse? Esse é o meu filho. O diabo vem e fala assim: se tu és. Se é certeza ou se é dúvida? É dúvida. Se tu és o filho de Deus, transforma, essas pedras em pães. Irmão, olha para o pastor. Deus sempre vai te dar uma palavra. A palavra que vem do céu, ela vai trazer certeza. Ela vai dizer: você é meu filho. Você é servo de Deus, você é minha serva, você é meu servo, você é meu filho, você é minha filha, você é escolhido, você é escolhida. E o diabo sempre vai dizer: será que você é de Deus? Toda vez que você estiver passando uma luta, principalmente quando estiver faltando pão, quando estiver faltando a provisão, quando estiver faltando uma resposta, o diabo vai vir e vai dizer assim: se você é o filho de Deus, resolve essa situação. Se Deus é com você, por que você não muda essa situação? Se você é escolhido, por que você está passando por isso? Quem é que fala isso? É o diabo. E talvez você ouviu isso essa semana, você ouviu isso aí por esses dias. Veio no teu coração esse pensamento, veio na tua mente. Alguém usado pelo diabo chegou e disse para você: se você é de Deus, você vai à igreja, você diz que você é tão de Deus. Por que você está passando por isso? Por que você está enfrentando isso? Por que você não muda essa situação? Quem está entendendo, diga amém. É o diabo, meu irmão. Ele vem tentando tirar a certeza que Deus nos dá pela palavra. Só que Jesus não foi querer provar nada para o diabo. Porque olha para o pastor. Se você tem a palavra, você não precisa provar nada para Satanás. Ele falou assim: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Olha a resposta que Jesus vai dar. Versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da onde? Da boca de Deus. Jesus tinha ouvido da boca de Deus, do céu: esse é o meu filho amado. Eu não preciso transformar a pedra em pão para provar isso, porque eu ouvi isso de quem? De Deus. Olha para o pastor, você não precisa de pão para provar que você é de Deus. Você não precisa ver a situação mudar para você provar que você é de Deus. Basta você ouvir de quem? Da palavra de Deus. Acabou, irmão, diga glória a Deus. Não é as circunstâncias que dizem se você é de Deus, se você não é. Não é porque está faltando pão, ou não tem uma resposta, ou a situação não mudou ainda, ou a pedra não se transformou em pão, que você é ou não é filho de Deus. Você é a partir do momento que a palavra se dirigiu a você, que a voz veio do céu e disse: este é, acabou. Tendo pão, não tendo pão, este é. Diga glória a Deus. Quem está entendendo o que eu estou pregando, diga glória a Deus.
Não deixa essa dúvida entrar no seu coração, meu irmão. O diabo está tentando tirar a certeza que Deus te deu, porque a palavra já veio do céu. Deus já falou com você: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aí vem o diabo e fala para você assim: será mesmo que a sua casa vai ser salva? Será que o que Deus disse é assim mesmo? Olha para o teu marido, será que tem como ele mudar? Olha para a tua esposa, será que um dia ela será transformada? Olha para o teu filho, será que tem jeito para ele? Meu irmão, quem ouve a palavra não precisa olhar para as circunstâncias. Olha para o pastor, a certeza não vem daqui para cá, a certeza vem daqui para cá. Diga glória a Deus. O diabo queria que Jesus confirmasse que ele era filho de Deus, transformando pedra em pão. O diabo queria que Jesus tivesse a sua certeza baseada aqui na terra, mas Jesus já tinha a sua certeza baseada onde? No céu. Quem está entendendo, diga amém. Onde está a sua certeza? Sua certeza está baseada onde? No que você está vivendo aqui na terra, ou no que você tem ouvido do céu? Ou no que Deus tem falado a seu respeito? Porque às vezes aqui na terra, irmão, não vai ter pão, vai ter pedra. E é por causa disso que você deixou de ser filho de Deus? E é por causa disso que a palavra deixou de ser verdadeira? Às vezes aqui na terra não vai ter pão, vai ter pedra. E você não vai poder fazer nada para mudar isso. Mas é por causa disso que o que Deus disse mudou? Não, não mudou nada. Deus havia dito: este é o meu filho amado. Tenha pão, não tenha pão, tenha pão ou tenha pedra. Este é. O que passa disso vem do diabo. Quando ele vem tentando dizer: será que é? Será que é? Não, Satanás, a palavra já foi me dada. Diga glória a Deus. Não deixa o diabo tirar de você a certeza. Como é que eu faço, pastor? Quando o diabo vem tentando tirar a certeza do meu coração, volta lá e ouve de novo o que Deus falou. Volta lá e vê de novo o que Deus falou. Jesus naquela época não tinha a Bíblia para ler, para confirmar. Hoje eu e você nós temos. Jesus teve que guardar no coração aquilo que ele ouviu do céu. Esse é o meu filho amado, esse é o meu filho amado. Diga glória a Deus. Guarda a palavra. Por isso que Hebreus capítulo 2, quer ver? Coloca para mim ali na tela, ele vai colocar ali. Se você quiser abrir sua Bíblia lá, abre lá, Hebreus capítulo 2, versículo 1. Eu vou te mostrar como é que você vence o diabo quando ele aparecer. Porque o que eu falei aqui, você deve gravar no seu coração todas as vezes que vier uma dúvida, que vier aquela incerteza, que vier aquela insegurança, que vier aquele medo. Quem é que está ali? O diabo. Você pode não estar vendo ele, mas ele está ali. Do mesmo jeito que a serpente estava lá no jardim, do mesmo jeito que o demônio estava lá no Éden, quem é que estava ali? O diabo. E talvez o diabo te visitou essa semana. Estou falando isso aqui, estou falando da minha cabeça não. Às vezes o diabo te visitou durante esses dias aí. Você deitou a cabeça no travesseiro, vinha aquele pensamento: será que você vai conseguir? Você deitou a cabeça no seu travesseiro, vira aquele pensamento: será que vai dar certo? Mas será mesmo que tem jeito? Meu irmão, ali o diabo estava tentando você. O que eu faço, pastor, quando vier essa tentação? O que eu faço quando o diabo vier me tentar? Lembra de Hebreus capítulo 2, versículo 1. Olha lá. Portanto, convém-nos atentar com mais o quê? Diligência. Atentar é prestar atenção. Diligência é cuidado. Então, olha, convém prestar mais atenção, com mais cuidado, para as coisas que já temos o quê? Ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Jesus já não tinha ouvido do céu: esse é o meu filho amado. Irmão, você tem que prestar atenção no que você já ouviu, para que o diabo não consiga tirar a sua certeza. Lá no jardim, Deus já não tinha falado: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Quando o diabo veio, ele tentou colocar dúvida: foi assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? O que Eva deveria ter feito? Peraí, deixa eu voltar naquilo que Deus já falou comigo, para que em tempo algum eu venha fazer o quê? O que está dizendo ali? Me desviar, exatamente. Na hora que o diabo veio: se tu és o filho de... Opa, peraí, deixa eu voltar no que Deus falou. Este é o meu filho. Então, acabou, meu irmão. Não tem mais dúvida, não tem mais incerteza. Toda vez que vier dúvida, volta na palavra que Deus já te deu. Volta no que Deus tem falado com você.
Você vai ver Deus dizendo lá: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Não é se ou talvez será salvo tu e a tua casa. Não, crê e será. Então não tem dúvida, diabo. Diga glória a Deus. Não tem dúvida. Não tem dúvida no que Deus fala. Por que que o diabo vive tentando gerar dúvida? Por que que o diabo fica tentando colocar incerteza? Eu vou mostrar para você e nós já vamos orar. Vamos lá para Tiago capítulo 1. Por isso que eu falei para você, presta atenção nessa palavra, irmão. Porque talvez o diabo está te visitando aí por esses dias, você não está nem percebendo. Você vai lá entregar o currículo, ou você já entregou, e o diabo vai dizendo a você: será que você vai conseguir um trabalho? Será que vai dar certo? Será que você vai vencer esse desemprego? Vai conseguir pagar suas contas? Irmão, todas as vezes que vem a dúvida, a incerteza, pode ter certeza que ali está o diabo. E por que que ele vem? Por que que ele quer colocar dúvida? Vou mostrar para você. Tiago, capítulo 1, Tiago capítulo 1, versículo 5. Tiago 1, 5, abra sua Bíblia lá. Presta atenção nisso. Diz assim, é o 6, perdão. Vamos direto para o 6. Pensa, porém, com o quê? Com fé. O que é fé mesmo? Hebreus 11, 1, o que diz lá? Fé é a certeza. Então, se for pedir, não duvida. Peça com fé. Não duvidando. Por que eu não posso duvidar? Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. E o pior, olha o que acontece com quem duvida, versículo 7. Presta atenção. Não pense tal homem que receberá do Senhor o quê? Alguma coisa. Se o diabo conseguir colocar dúvida no seu coração, você não pode receber de Deus nada. Olha que coisa terrível. O diabo consegue anular o nosso direito de receber a resposta de Deus. Por isso que eu falo para você, quando Jesus ouviu de Satanás aquelas palavras, o diabo queria que ele duvidasse se ele era ou não filho de Deus. Jesus respondeu dentro da palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha para o pastor, Jesus transformou as pedras em pães? Não. Porque se ele transformasse, ele ia aceitar, ele ia admitir que ele tinha dúvida e precisava confirmar mesmo se ele era ou não filho de Deus. E Jesus tinha dúvida? Não tinha. Ele precisava transformar a pedra em pão para ter certeza que ele era filho de Deus? Ou a certeza já tinha vindo pela palavra que ele ouviu do céu? Pela palavra. Quem está entendendo, diga amém. É isso, irmão, às vezes que você aceita. Se a situação mudar, é porque Deus está comigo. Não, Deus está com você. E se você for firme nisso, independente de como está a situação, essa situação vai mudar em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Pastor, mas Jesus não transformou a pedra em pão, porque ele já tinha certeza, não precisava de transformar para ter certeza. Mas e o pão depois? Se você continuar lendo, você vai ver que os anjos de Deus, os próprios anjos vieram e serviram Jesus depois. Diga glória a Deus. Se você ficar firme na certeza que a palavra te dá, a própria palavra vai mudar a situação. Os anjos de Deus vão vir e vão te servir. Você sabe o que é ser servido? Significa que não é você que vai atrás, não é você que vai transformar a pedra em pão, você não vai fazer com a sua força. A bênção vai vir até você, a resposta vai vir até você. Você vai ser servido pelos anjos de Deus. Diga glória a Deus. Fica firme na fé. Irmão, não duvida. Por que o diabo quer hoje? E ele está tentando, eu estou pregando isso aqui porque eu tenho certeza que o diabo está tentando muita gente. Está tentando pôr dúvida no seu coração, está tentando pôr um medo, é ansiedade. Você está aí preocupado, você vai deitar e fica lá pensando: mas será? Como é que vai ser? Eu vou conseguir? Vai dar certo? O diabo vem: será? Será que isso um dia vai mudar? Será que essa situação tem jeito? Irmão, quando vier esse pensamento, lembra do que Deus tem falado: Satanás, não tem dúvida, eu tenho certeza que Deus vai fazer. Como, de que jeito, de que maneira, eu não sei, mas Ele vai fazer. Diga glória a Deus. Deus disse: palavra nenhuma que sai da minha boca volta vazia. Não tenha dúvida, porque aquele que duvida não pode receber do Senhor alguma coisa. Não deixe o diabo te enganar.
Se tiver dúvida no seu coração, se você começar a aceitar, será que realmente Deus é comigo? Será que realmente eu sou servo de Deus? Será que realmente Deus me escolheu? Ali você acaba perdendo a sua bênção. Então não duvide. Se você já ouviu a palavra, se Deus já te deu uma certeza, toda vez que o diabo quiser tirar essa certeza, volta lá. Atenta com mais diligência do que você já tem ouvido. Presta mais atenção no que Deus já tem falado. Lê de novo, volta lá, você tem que ter certeza do que Deus falou, para ter certeza do que Ele não falou, para que a dúvida não entre no seu coração. E pode ter certeza, se você ficar firme no que Deus falou. O que Deus falou de Jesus? Este é o meu Filho amado. O diabo veio logo em seguida e falou, se tu és o Filho. Ele falou, não é se, Deus falou que eu sou e pronto, acabou. Jesus ficou firme. No final daquela tentação, os próprios anjos de Deus vieram servir o Jesus. Irmão, eu creio. Eu estou orando desde domingo, naquela última oração que o reverendo João Batista fez aqui, depois ele passou para mim, mas eu senti uma alegria no meu coração quando eu orei, na certeza que Deus daria uma notícia boa. Lembra? Ele mandou pegar o celular, lembra? Ele mandou pegar o celular. Mas eu orei com uma fé, irmão, com uma certeza que vai chegar aí uma mensagem, você vai receber uma ligação, em nome de Jesus, irmão, vai ter a resposta de Deus. Os anjos de Deus vão te servir. Não deixa nada, nenhuma dúvida entrar no seu coração. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte, que Ele merece. Bem forte mesmo.